Eu lá vou falar de chibata, vamos falar sobre as costas, rapaz. O que você espera quando você dá o microfone na boca de uma pessoa que foi silenciada? Que ela cante uma canção? Afronta. Afronta, então. Eu venho do lugar onde eu só via pessoas brancas, eu só convivia com pessoas brancas em todos os meios. Social, profissional, familiar. Inclusive, porque a parte mineira da minha família, a parte branca da minha família, a parte preta da minha família tá no Mato Grosso. Então, quer dizer, eu cresci nesse ambiente. Era eu e minha irmã sendo as netas pretas de uma família de pessoas brancas. Eu sempre tive um olhar distinto para minha presença, então sempre foi essa experiência de uma única aluna preta ou uma minoria muito gritante num colégio particular que só tinha gente branca. Então, tipo, eu não tive nem chance de me descobrir negra. Me apontaram isso desde que eu era bem muito nova. Minha mãe foi embora do Mato Grosso pro Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro, casou com meu pai no Rio de Janeiro e foi pro interior de Minas Gerais. Minha mãe chegou no interior de Minas Gerais de trancinha. Interior de Minas Gerais, entendeu? É esse lugar. Não existe, não cabe a sua existência. Que mais seu cabelo? Já não te cabe aqui. E ainda com esse cabelo, E aí eu e Gabriela, passando pelo processo inverso agora, tá sacudindo a existência dela. Completamente, sabe? E aí, tipo, esse desejo latente, sabe? Tipo, por exemplo, ir pra Salvador. Pra mim é única a experiência. Eu não sei como lida as pessoas, como elas lidam, que estão lá em Salvador, com o fato de nascer e conviver num lugar que tem um ambiente majoritariamente preto. Mas me toca muito. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Processo de cura. Descolonize o pensamento. Então, eu sempre fui super emotiva. Agora, meus pais nunca disseram, não chora não. Nunca. Meu choro foi livre. Eu desconfio mesmo que dessa coisa da sensibilidade de nunca ter sido tolhida, eu virei poeta por isso. Acho que essa foi minha grande oportunidade, na real. Eu não sou um artista visual que trabalha com uma linguagem determinada. Meu trabalho é justamente a confluência de várias linguagens, né? Aí, às vezes, isso é uma gravura, isso se torna uma pintura. Eu comecei a trabalhar antes com literatura e depois que as artes visuais se apresentando. Porque tinha uma coisa com a palavra muito forte desde quando eu era pequena. Lia bastante e tal. E aí, na verdade, o universo começou a se abrir através da poesia mesmo. Qual é o personagem que foi construído para o negro no Brasil? Essa é a pesquisa que eu tenho feito, sabe? Aí eu entendo isso quando eu entendo história do Brasil. Quem foi que escreveu esse personagem? E por que foi que esse personagem não podia ter sensibilidade? E por que foi que esse personagem foi construído com uma pessoa que só tinha força física? E por que essa figura que só tinha força física não podia falar de emoção? E por que eu tiro a sua possibilidade de ser humano para conseguir te dominar? Isso é pesquisa. Que para chegar, na verdade, numa coisa que é, eu preciso te ouvir. É uma militância que vai, né, em confronto com isso, com esse projeto, sabe? Em detrimento desse personagem, eu apresento essa história. Eu queria escutar uma outra coisa, que esse personagem não fala muito, não tem gente querendo ouvir. Esse foi o momento que eu entendi que isso era um lugar que precisava ser resolvido de alguma maneira pra mim, assim. Tipo, como que eu posso fazer um trabalho que possa incidir minimamente no que eu acho que precisa ser curado, precisa ser cuidado. Olha que coisa bizarra que eu vou te falar. Que eu tive mais contato durante um tempo prolongado com pessoas negras, por exemplo, fazendo arte, foi às vezes que eu fui pra Bahia, talvez o Afrotê. Você tem uma experiência dessa de reunião, você entende a potência que é a gente estar junto, sabe? A importância que é a gente estar fazendo o que a gente está fazendo dentro de um cenário onde a gente nunca se via e não se encontrava e era completamente desconectado. Depois desse encontro, dessa reunião, é uma coisa que você entende a potência disso, a dimensão disso e do que pode ser feito a partir disso. Aconteceu o lançamento de uma revista que chama Outros Críticos aqui, que tipo a edição de novembro era o meu trabalho.
E aí eles me chamaram para falar um pouco e tal. Aí ele falou, fala aí um pouco sobre o seu trabalho, o que você gostaria de falar pra gente, de compartilhar. Eu falei assim, gente, eu acabei de voltar de uma experiência muito forte que aconteceu comigo em São Paulo agora. Aí contei um pouco, editar como que era o Afrotranscendência, não sei o que lá. E fiz, agora sabe que eu queria fazer uma proposta para vocês? Eu tô muito emocionado com tudo isso que aconteceu, eu ainda nem consegui processar direito o que foi, onde que mexeu em mim essa experiência, sabe? Então, assim, eu queria usar meus 10 minutos para falar sobre minhas emoções, para falar como eu tô me sentindo, porque pra gente era muito importante estar junto. Aí eu acho que é de uma utilidade enorme, porque eu não sei, eu queria saber, eu queria que levantasse a mão quem foi que viveu a experiência de escutar uma mulher preta, artista visual e poeta, falando sobre suas emoções com o microfone na mão durante 10 minutos. Alguém aqui já viu? Quando que aconteceu isso? Alguém? Levanta a mão quem viveu isso. Aí eu saí de lá, todos os pretos que estavam no lugar vieram me abraçar chorando. Aí eu fui percebendo, montando esse quebra-cabeça, que isso era político. Insistir por esse lugar era político. É resistência. Me acusam de selvagem. Meu coração descolonizado sabe que a razão é o que arrepia a pele inteira. Logo, me supõe sereia. Me acusam de fazer festim em plena feira. Eu sorrio e fico muda. Eu me ponho junto às plantas que se preocupam com a cura. É isso. Meu Corpo é um Esconderijo. É um livro que tem 100 poemas. O primeiro momento chama Cabaça e o segundo momento chama Cabeça. E que isso era uma questão no meu trabalho durante muito tempo, que era um pouco a dicotomia do qual que era o lugar do poético e do político. Aí eu entendi, nossa, o meu clique foi a partir desse livro, que eu falei assim, nossa, na realidade são as duas coisas, na verdade, a poesia como ferramenta para chegar nesse outro lugar, assim. Tipo, em Minas Gerais eu não convia com gente negra. Porque meu é meio das artes, amor. Não tem, os negros não estão nas galerias, os negros não estão na academia de arte. Entendeu? Os negros não estão em posição que estão ensinando. E eu tava aprendendo, não tinha negros ensinando. E nem negros aprendendo, poucos negros aprendendo ali. É isso que foi feito, gente, historicamente, em todos os lugares de atuação nossa, sabe? Tipo, sua bibliografia como estudante de letras, de cinema, com certeza é uma bibliografia centrada nas mesmas coisas que eu, que formei em artes, da sua formação como jornalista. Não tem pensador preto. A galera acha que a gente não pensa por isso. Sabe? Não tem poeta preto porque eles não estão nas livrarias. Daqui 100 anos, eles vão pesquisar o recorte poético de 2017 para ver quem eram os poetas que estavam produzindo e vão achar que negros não produziam poesia em 2017. Aí você vê o incômodo, por exemplo, de uma figura feita Carolina, Maria de Jesus. Rolou o centenário dela agora. Carolina vendeu mais que Jorge Amado, entendeu? Ela foi traduzida para várias línguas, ela tem livro em vários países. E as pessoas ainda estão desautorizando o lugar dela como escritora. Aí você entende que é mesmo um incômodo enorme quando a gente resolve falar e se registrar. Escatadora, favelada, não sei o que lá, e autora do livro Quarto de Despejo. Quer dizer, eu posso morrer aqui, mas eu não te dou esse título de escritora. Entendeu? É isso que a galera faz. A minha exposição, que eu considero uma exposição seminal no meu trabalho, é Hoje Minha Vida, a Minha Noção de Luta. Que foi a exposição que eu mais consegui me aproximar das coisas que estavam me comovendo muito, que é a situação política do país, violência, patriarcado, momento do Brasil, questões raciais, os meninos que tomaram 111 tiros, como que é o coração dessa mãe, eu vindo de Valadares, a São Marcos sem pagar as famílias. Eu, como poeta e como artista visual, não tinha conseguido ainda tocar, em termos plásticos mesmo, nessas questões, sabe? Que foi um momento de catarse total. Tinha grandão o texto, meu coração por 100 anos morto e nada no jornal. Então, quer dizer, eu estava falando da minha vida e da vida das pessoas que estavam, a nossa existência e nada no jornal de novo, e nada no jornal de novo. Eu pensei, meu Deus do céu, se foi igual, foi todas as vezes da minha vida, eu vou abrir uma exposição pra gente branca. Eu vou estar discorrendo sobre um assunto como se fosse um tema ou uma pauta, entendeu? E é vida. E aí, de repente, eu tava lá e chegaram 10 mulheres pretas na exposição, entendeu? Foi Yasmin, chegou a turma toda. E aí, quando eu encontrei elas, elas não perguntaram pra mim
Como foi essa elaboração dessa exposição? Como é pra você estar expondo isso? E essa sua linguagem? Interessante essa estilo. Não, elas chegaram e me abraçaram. E falaram assim, muito importante, hein, falar sobre isso numa galeria. É muito fácil você desarticular o encontro. Eu pego cada um de um canto, eu mudo a língua, não é isso? O negro é a linguagem, não é isso? Tipo, eu junto pessoas que não falam a mesma língua num canto, quer dizer, vocês não vão fazer motim em canto nenhum, entendeu? Vocês não vão se encontrar, se potencializar. É toda uma experiência sendo ímpar, uma experiência de vida sendo ímpar. E aí encontrar um outro é tipo muito maravilhoso. Que é como se você tivesse simplesmente virado 15 páginas e tá todo mundo na mesma página, sabe? Existencialmente, tipo, você... É um luxo. A internet tem uma responsabilidade muito grande pro nosso encontro, né? Maravilhoso e irreversível o momento que a gente está vivendo, atual. Essas discussões, estar falando sobre isso, a importância de poder falar sobre isso. Maravilhoso e irreversível. Isso não é racismo. Não está escrito aqui dentro da minha cartilha do branco, né? Que legitima ou não o racismo que você sofreu, né? Então você fala, nossa, passei por tal coisa. Será que você não interpretou errado, não? Quer dizer, o tempo todo foi isso, né? Aí agora quando a gente vem dizer que é estrutural, aí a galera, então quer dizer que eu sou colonizador em tudo. Aí o pior que é, entendeu? E é disso que a gente tá falando. Só que agora a gente vai falar de tudo. Não é só que me chamou de macaco, não. E a gente quer falar e é isso, sabe? Tipo, igual de novo o episódio da exposição que abriu de 21 mulheres em Olinda. Que eram 21 mulheres brancas. E nenhuma delas percebeu que não tinha uma preta, entendeu? Que abriram a exposição. E da brother, que é artista, falar pra mim assim, ei, tive uma ideia, por que vocês não se juntam e fazem uma exposição só de vocês? Entende uma coisa, eu não quero falar no espaço que você tá me autorizando pra falar. É isso que vai acontecer, sabe? Tipo, eu não vou expor num outro lugar ou num outro momento. Eu quero a sua leitura de mundo e a minha do seu lado, na mesma parede, com a mesma luz, mesmo foco. É um momento de parar e escutar quem não tava falando. E eu falo sobre isso no meu trabalho. Eu não chamo de afrofuturismo porque eu sei que é assim que eles conseguiram reunir isso, né, como um movimento e tudo mais. Mas é isso, é um momento de entender que aquela voz que estava acontecendo o tempo inteiro não é régua do mundo. Na verdade, é um momento de perceber que não existe essa régua do mundo. Quer dizer, essa régua é para quem? Pra gente não é. Qual é o futuro possível que não é esse? Me diz. De qualquer perspectiva que seja. Esse é o desafio. Qual é o futuro que não é esse? Onde a gente pode falar sobre a importância de novas narrativas, de valorizar a nossa estética, de se organizar da nossa maneira. Para mim, o futuro é só essa possibilidade. Afronta, então.